Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Ildefonso Correia, agora online. Boa noite à dupla MM, Marli e Malu, e a nossa Norma, que estão espalhando carinho e conversa no chat. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Na noite de hoje, o nosso Andrei, se quiser dar o seu olá, Andrei. Olá, boa noite, Mari, boa noite, Jackson, amigos aqui do chat. Uma alegria estar de novo com vocês. E claro que o nosso Jackson, sem ele nós não poderíamos estar aqui, né? Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado, Mari, boa noite, Andrei, e aos amigos do chat também. Tenhamos uma ótima palestra nessa noite, que com certeza vai ser, né, Mari? Conhecemos bem? Com certeza. Então, e que aproveitemos essa palestra de hoje. Isso aí. Na noite de hoje, nós não, né? Ai, desculpa, é a falta do hábito de estar do outro lado. Nessa noite, o nosso Andrei vai começar o projeto. Esse projeto, ele é um carinho da nossa coordenadora das palestras de sexta-feira, a Rosita, que eu já vi que ela está no chat e está agitando lá. A Rosita, ela tem um carinho todo especial para as palestras de sexta-feira. Ela quer sempre fazer uma coisa diferente, uma coisa que atinge as pessoas. E o nosso Andrei já tem alguns anos que ele oferece todo ano esse ciclo de palestras. Normalmente é 3, mas já houve momentos em que ele fez até de 4, depende do tema e do quanto ele vai precisar desenvolver esse tema. Nesse momento, eu não sei se você tem, Andrei, Jackson, o bannerzinho, mas se não tiver, não faz mal. O tema central são potências da alma, e ele vai fazer em 3 palestras. A de hoje, que é a primeira, que se chama A Vontade. Ele vai entrar com esse título. No dia 16/7, ele vai abordar a consciência. E no dia 13/8, ele vai fechar o tema central de potências da alma com o livre-arbítrio. Então, já coloque na sua agenda para você não perder. As palestras, mesmo no ciclo, ela tem começo, meio e fim. Ela não depende da outra para um entendimento, mas é claro que ajuda porque é um encadear de ideias. Então, coloca lá na sua agenda, dia 16/7, a consciência. Vai ser numa sexta-feira, às 20 horas, com o Andrei. E no dia 13/8, ele vai fechar o ciclo com o tema livre-arbítrio. Agende-se, apesar de que nós vamos lembrando, mas é bom já termos agendado. Eu vou apresentar o Andrei e em seguida eu vou passar para o Jackson, que fará a prece inicial e que passará para o Andrei. Andrei Sequeleiro, ele é coordenador de grupo de estudo e conselheiro do Centro Espírita Ildefonso Correia. Junto à Federação Espírita do Paraná, ele faz parte da equipe do programa Momento Espírita. Você que gosta do Momento Espírita da Ouro Verde, um dos autores daquela obra maravilhosa é do nosso Andrei. E o Andrei, ele não escreve apenas, tem muitas músicas que ele deu para aquelas trilhas sonoras. Então, ele, além de redator do Momento Espírita, ele é também compositor das trilhas, que ele, inclusive, doa para a Federação, e ele, na Federação Espírita, ele é diretor do setor de artes. Profissionalmente, ele é administrador, músico e compositor de livros e CDs, que são comercializados por todo o Brasil. Então, já vimos que estaremos em muito boas mãos. Eu vou pedir ao Jackson e em seguida, Andrei, é com você.
Amigo Jesus, fonte da nossa paz, fonte da nossa luz, é com muita gratidão que começamos essa sexta-feira com nosso amigo Andrei, trazendo um pouco da sua doutrina, um pouco da sua luz e da sua paz. Agradecemos também, Mestre, por esse dia, por todas as bênçãos que tivemos. Não podemos esquecer, Mestre, de todos aqueles amigos, dos nossos irmãos, que estão nesse momento na UTI, ou que estão num quarto do hospital, que possam receber, Senhor, através dos espíritos amigos, aquele sopro de vida, um pouco de paz, de fluido regenerador, bem como todos os seus familiares, que possam ser tocados pela sua luz e pelo seu amor. Pedimos também aos nossos amigos, nossos amores, onde quer que estejam, que recebam também a nossa luz, também a vossa paz, e que possam, Senhor, estar contigo em todos os lugares. Agradecemos também ao nosso patrono Delfonso Correia, que permite essa atividade, que tanto nos enobrece e que nos alegra. Muito obrigado, Mestre. Ilumine e guia hoje nosso Andrei, que possa passar todo o seu estudo nessa noite. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite mais uma vez, queridos amigos e amigas. Boa noite aos trabalhadores desta tarefa tão importante que são as palestras de sexta-feira na nossa casa. A nossa Rosita, agradecendo o convite e a ideia de sempre trazer esses programas especiais aqui para as noites de sexta. Um abraço a todos os outros trabalhadores que trabalham, que laboram aqui na recepção. Hoje mesmo falava com minha mãe, a Malu, que está aí no chat, para aqueles que ainda não sabem, é minha mãe, dizendo que ela ia estar lá na porta, depois ia estar na primeira fila, está aí trabalhando. Um abraço a todos os outros vocês que estão aqui. Estou vendo que a Amanda também, minha sogra, está aqui, já vi o Alan, família toda está nos assistindo, muitos amigos, Marli, Jussara, José Luiz, a Rose, Andréia, Mariluce, amigos que nós fizemos lá no nosso Evangelho no Lar Online, a F de Jesus, a Aurora, nossa Inês, Spirituber também, querida amiga, está aí com a gente, Elizabeth, tantos outros, né, Vitalina, a Norma, sejam bem-vindos, nossa Lutia, estão todos aí conosco hoje para aprender um pouco mais com essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos. Eu vou dividir aqui, compartilhar com vocês a minha telinha, para que a gente possa começar a mostrar para vocês do que nós vamos falar hoje. Vamos ver se eu continuo enxergando vocês aqui do ladinho. As potências da alma, o ciclo que a gente está propondo fazer, e eu vou até já corrigir a Mari aqui numa informação, mas não é culpa dela, ela não sabia, eu não contei para ela, mas as 3 primeiras, na verdade, é só a primeira parte, olha só o trabalho que nós vamos ter aí pela frente, porque Leon Denis, nessa obra maravilhosa que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, segunda obra de Leon Denis, interessante que Leon Denis escreve depois da morte, que talvez seja a obra mais conhecida dele, e ele vai
depois levar 18 anos para escrever a próxima obra, que seria essa, O Problema do Ser e do Destino. Em francês, ela se chama O Poder do Ser e do Destino. Na tradução em português, que nós acrescentamos aqui, a dor. Nós vamos entender por quê, né? É uma das potências da alma. E na terceira parte do livro, ele vai fazer essa análise muito completa, muito bonita, sobre essas potências da alma. E nós, de forma didática, trouxemos aqui elas como 6 potências. Num primeiro momento, nós vamos estar trabalhando essas 3, hoje vontade, depois consciência e livre-arbítrio, como a Mari também nos trouxe. Depois, no segundo semestre, se tudo der certo, continuamos aí o trabalho com mais 3 potências, pensamento, amor e dor. Quer dizer, a gente vai ter que estar muito bem poderoso e empoderado, como se diz hoje em dia, depois de tantas potências da alma assim. E Leon Denis nos traz justamente, quando começa a falar sobre potências da alma, justamente estas possibilidades, este poder, essas faculdades todas que existem em germe em nós e que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, mostrando que toda a nossa felicidade, todos os nossos objetivos, tudo que nós buscamos está dentro da nossa própria alma. Nós não precisamos ir a lugar nenhum, não está em nenhum lugar fora de nós. E ele começa citando escritos antigos, como dos sufis, né, na sabedoria persa, quando ele fala: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Falando assim que a gente vive, né, no meio de armazéns cheios de riqueza, que são as potências da nossa alma, e morremos de fome à porta. Isso é, não nos aproveitamos dessas riquezas que temos. Lembra dos Vedas também, da sabedoria dos Vedas, que diz: tu trazes contigo ou em ti um amigo sublime que não conheces. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Falando de novo de si mesmo. E também, claro, ele recita Jesus falando que o reino dos céus está dentro de vós, mostrando que o que nós buscamos está dentro de vós. Potências da alma. E hoje nós vamos falar sobre a primeira delas e vamos descobrir, inclusive, que é a maior delas. Mas vamos embasar muito bem isso. Mas para que a gente possa entender, e começar a entender a vontade, nós precisamos fazer uma limpeza um pouquinho na compreensão que nós temos, porque essa é uma palavra das palavras esvaziadas. A gente está vendo aí um vazio, né, um aparente vazio, mas é importante que a gente entenda o que vontade não é, antes de entender o que ela é. Vontade faz parte daquelas palavras que, de tanto usarmos de formas das mais diferentes possíveis e das mais errôneas possíveis, ela descaracterizou-se. Então, vontade é uma das palavras chamadas esvaziadas. Talvez uma das mais esvaziadas. Só perde para amor, por exemplo, né? Que esvaziou-se como palavra, porque usamos de tantas formas, e que hoje ele perdeu, pelo menos na palavra, a essência do que é. E vontade é uma das 5 mais, pelo menos, né, das palavras esvaziadas. E já vou mostrar para vocês por quê. Quando eu mostro uma foto como essa, muitos de nós olhamos e falamos: ai, que fome. No meu caso, inclusive. Que vontade que me dá de comer uma pizza agora. Ou se eu ponho uma foto dessa, desculpe para os que estão de regime, né? Que vontade. Estou com vontade de tomar um sorvete, estou com vontade de comer um doce. Ai, que vontade de fazer isso. Ai, que vontade de fazer aquilo. Podemos sair no campo dos alimentos, mas podemos, por exemplo, olhar uma paisagem como essa. Muitos de nós que estamos aí enclausurados faz muito tempo, ficamos sonhando, né? Que vontade. E a gente usa essa palavra, que vontade,
de estar num lugarzinho desse, assim, com uma brisa, uma temperatura agradável, vendo um pôr do sol, e não deixando de fora os que não gostam de praia, preferem a montanha, mais uma foto para nos provocar vontade. Mas não é vontade o que nós estamos provocando em vocês, é desejo. Nós não podemos confundir, e nós confundimos muito porque temos usado a palavra vontade, um sinônimo de desejo. Desejo é uma aspiração qualquer, tanto que quando a gente fala assim, eu estou com vontade, a pergunta que vem logo em seguida é, do quê? Porque a vontade está sempre relacionada a alguma coisa, porque nós usamos essa palavra como um sinônimo de desejo. Desejo é uma aspiração qualquer, por qualquer coisa, desde coisas materiais a coisas sublimes e espirituais, mas é uma idealização, uma aspiração, uma projeção no futuro de alguma coisa que a gente quer, ou pelo menos deseja. Mas nós vamos perceber que é longe do que é a vontade como potência da alma, como força motriz da nossa alma. Então, primeiro mostrando que vontade não é desejo. Aí nós podemos começar a entender um pouco melhor através da contribuição de alguns filósofos, pensadores, aqui um pensador moderno, André Comte Sponville, dizendo assim, que toda vontade é potência de escolha. Olha aí, potência. É o poder determinado de se determinar a si mesmo. E a foto que a gente escolheu para colocar ali não foi por acaso. Vontade como potência da alma, como força, é bem diferente do que a gente imagina que seja. A vontade é essa capacidade, essa potência de escolher, é um poder determinado de você se determinar a si mesmo para buscar determinado fim. Então ela não é uma aspiração, uma mera aspiração, um mero desejo, ela é uma força, um conjunto de forças, um conjunto de procedimentos, de providências, e ela vai construir para que nós alcancemos alguma coisa. Esse é um dos conceitos que a gente vai ver ali, né? A gente vai ver que o conceito é muito amplo, né? Não vamos deixar ele fechadinho, mas ele coloca uma potência de escolha. Determinar a si mesmo, vocês vão ver isso, né? Tanto que a palavra vontade ficou tão associada a desejo, que quando a gente quer realmente falar sobre vontade, nós usamos uma outra palavra junto, não sei se vocês já perceberam. Quando eu falo para vocês assim, aquela pessoa tem força de vontade, aí vocês entendem diferente do que eu falar assim, aquela pessoa tem vontade. Vontade do quê? Ela tem força de vontade. Então a gente teve que associar a palavra força porque ela perdeu, nós fizemos com que ela perdesse o seu significado original. Quando a gente fala força de vontade, aí você já entende, a pessoa é determinada, a pessoa realiza esforços, é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem foco, uma pessoa que emprega os recursos para conquistar alguma coisa, força de vontade. Então, a vontade é mais parecida na sua essência com o que a gente entende como força de vontade. Descartes também, e muitos pensadores trataram sobre este tema. A vontade é tão livre por natureza que jamais pode ser coagida. Nada pode aprisioná-la, ela é livre por natureza, não pode ser coagida. Ninguém pode nos impedir de exercer a vontade. Tomás de Aquino também traz uma contribuição importante, dizendo que não se diz que um homem é bom porque tem um espírito bom, mas porque tem uma vontade boa. Então, esse conceito da vontade é bastante difundido no mundo filosófico, entre os pensadores, sempre foi muito bem discutido, porque sempre se entendeu como esta potência da alma.
Nossa querida Joana de Ângeles nos ajuda também a entender dizendo que a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Então, também não é à toa que está ali a figura daquele trem, daquele vagão que a gente chama, né, de Maria Fumaça, mas é esse vagão primeiro, que é o vagão que puxa todos os outros, é o motriz. E essa ideia do trem também é muito interessante, depois nós podemos até voltar para ela, para mostrar que vagões essa vontade puxa, né? Mas é um motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações, são vagões, para a conquista do infinito. Então ela nos leva à conquista dos nossos objetivos maiores de vida, a nossa perfeição. Nos leva para frente sempre. E ela termina acrescentando, sempre maior quanto mais é exercitada, mostrando que como uma potência, como uma faculdade, ela precisa ser exercitada. Nós temos em germe e vamos exercitando ao longo do tempo. E também o nosso Leon Denis, na obra que citamos, que começa falando sobre a vontade, dizendo que ela é a maior de todas as potências. Por isso que ele põe ela em primeiro lugar, entre as 6. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã, porque ela atrai, ela puxa, ela faz com que as coisas aconteçam, ela chama para ela, ela movimenta. E a força magnética tem esse poder aí. Então, aqui algumas primeiras considerações para a gente começar a entender um pouquinho melhor o que é a vontade. Mas há uma outra analogia muito valiosa feita por Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Emmanuel, no capítulo 1 de Pensamento e Vida, fala sobre a mente, e no Pensamento e Vida, ou melhor, e no capítulo 2 vai falar sobre a vontade, vocês já vão entender por quê. E ele vai fazer a seguinte analogia. Ele vai dizer que a mente humana é comparada a um grande escritório. Está aqui o escritório. E esse escritório é dividido em diversas seções, diversas repartições. E ele vai citar o que eu entendi como 4 principais, não deixando de dizer que existem outros ainda. Mas ele vai dizer e vai mostrar 4 grandes departamentos dentro deste escritório. E o primeiro departamento ele vai chamar de departamento dos desejos. O departamento dos desejos é o que, segundo ele, cuida dos nossos propósitos e aspirações. Lembra quando a gente falou de desejo? Que desejo é aspiração? Então, esse departamento dentro de nós nos projeta para o futuro, naquilo que eu quero realizar. Ele vincula o meu coração a uma meta. Lembramos de Jesus, onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Então, onde eu coloquei o meu tesouro, que são os interesses da alma, também vai estar o meu coração. Interesses positivos ou negativos. Então, esse departamento cuida de elaborar, desenvolver, pensar os propósitos para a alma. Ele é responsável por isso. Junto desse departamento, ao lado, né, existe um outro que ele vai chamar de departamento da inteligência. Esse departamento ele cuida e é responsável pelos patrimônios da evolução e da cultura, ajuntando tudo aquilo que é desenvolvimento do intelecto e cultural nosso ao longo de todas as nossas vidas. É o departamento do nosso conhecimento, dos nossos arquivos de conhecimento. Também é o departamento que cuida das funções do nosso corpo, todas as conquistas do processo evolutivo,
que fazem com que você tenha domínio sobre si mesmo, as conquistas motoras, tudo que diz respeito ao cognitivo, ao motor, ao controle seu sobre esta máquina, está dentro do que ele coloca aqui como departamento da inteligência. O terceiro departamento, e achamos muito interessante a classificação ele chama de departamento da imaginação, que é responsável pelas riquezas do ideal e da sensibilidade. E eu, particularmente, gosto bastante de passear nesse departamento. É o departamento que é responsável por tudo aquilo que nos leva a abstrair, nos leva a voos mais elevados. É o departamento que nos ajuda a desenvolver a nossa sensibilidade, por exemplo, através das artes. É o departamento que cuida da nossa expressão do belo, que nos projeta em relação ao ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada das nossas atividades, conforme Leon Denis fala sobre a arte, lá no Espiritismo na Arte. É tudo que nos vincula ao ideal e às conquistas da sensibilidade. E, por fim, Emmanuel nos traz o quarto departamento, voltando a dizer, e ele deixa claro que existem outros, mas ele quer deixar claro e destacar esses quatro, o departamento da memória, que é o departamento que arquiva as súmulas das nossas experiências ao longo de toda a nossa existência e durante essa própria vida. Então, o objetivo dele, a função dele, é arquivar as experiências do espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Então, vejam que interessante essa constituição. Mas fala, André, ele não falou nada da vontade até agora. Onde é que a vontade entra aí? E é aí que é interessante, porque ele vai dizer assim, que acima de todos estes existe, então, o gabinete da vontade. Está ela lá, cuidando de todos eles. O gabinete da vontade faz a gerência esclarecida e vigilante que governa todos estes setores. Ela gerencia a atuação de cada um desses departamentos. Ela, de alguma forma, administra esse escritório para que o trabalho de todos seja proveitoso, esteja em sincronia com a missão do escritório, com a missão da empresa, com o compromisso maior com a evolução humana. É necessário essa coordenação para que cada departamento possa cumprir muito bem a sua tarefa, não fugindo da sua obrigação e não perdendo o foco e o seu objetivo primordial, que é a evolução da criatura humana. Nesse gabinete, existe um botão que decide um movimento ou inércia. É ela que incentiva, é ela que põe para frente, é ela que diz, vamos começar a trabalhar, vamos nos organizar, é ela que propõe as coisas, ela que diz, você faz isso, agora você faz aquilo, nós temos que realizar tal coisa, vocês se virem, eu quero, resultados, eu preciso chegar em tal lugar, eu preciso alcançar tal coisa, vocês, departamentos, se virem para conseguir. Claro que ela é uma boa líder, né? Ela não escraviza, mas ela trabalha junto com todos eles, mas é o líder que entusiasma, que põe as coisas para trabalhar, põe as coisas para funcionar, que disciplina tudo isso, que põe horários para que todo mundo trabalhe, pensando no escritório, né? Por isso que Emmanuel vai falar que a vontade é a auréola da razão, que gerencia com sabedoria todos esses departamentos. Uma auréola da razão que o Criador colocou em nós para que a nossa vontade estivesse em sintonia com a dele. Olha que bonito isso. Para que a vontade de cada um de nós como espíritos estivesse em sintonia com a vontade do Criador. Então nós temos esta gerência
cuidadosa, fazendo a administração destes departamentos. Então vejam que visão rica e bonita que nos dá Emmanuel. E o que acontece quando a vontade não realiza o trabalho dela? Quando ela falta, ou quando ela está cansada, ela está doente, ou ela não vem trabalhar com frequência, ou está desanimada, não cumpre a sua tarefa, está fragilizada. O que acontece? Os departamentos ficam sem gerência. Eles podem se rebelar, nos fala Emmanuel. Eles querem se coordenar e querem agir por conta própria. E aí a gente tem uma confusão muito grande. E ele vai nos dar alguns exemplos do que acontece quando eles querem agir por conta própria. Antes disso, Leon Denis vai nos dar justamente essa ideia, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Não é Leon Denis, aqui é Emmanuel, o erro no slide. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Emmanuel. Então, uma outra analogia que Emmanuel faz, além de falar do gabinete, da gerência, dizendo que ela é o leme, está ali a figura de um leme bonito, para nos mostrar a ideia de ela que conduz, ela que diz para onde a embarcação vai. Ela que sabe o destino, ela que nela está o comando dessa embarcação. E o que acontece quando fica sem esse comando, ou quando fica sem essa gerência? Os desejos podem ficar indisciplinados. E Emmanuel fala assim, os desejos, ou o departamento do desejo, pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. E a gente vê muito bem isso. A gente vê que quando o desejo assume as rédeas da mente, ele vai agir impulsionado apenas pelas nossas paixões, pelos interesses transitórios, e volta e meia comete um ato impensado, uma traição, por exemplo, afetiva, financeira, algo que se faz para conquistar fortuna, poder, algo impensado, de minutos, de segundos, que nos custa séculos aflitivos de reparação e sofrimento, porque nós deixamos o escritório ser comandado pelos desejos em algum momento, porque a vontade que nos liga ao objetivo principal estava doente, ou adormecida, ou de cama, ou não veio trabalhar, ou, de alguma forma, não estava atuante naquele momento. A inteligência também. O departamento da inteligência pode se rebelar. E Emmanuel fala, pode aprisionar-se à criminalidade. Quando nós vemos a inteligência, grandes inteligências, que não orientam essa força para o bem, porque falta a vontade orientando. Grandes mentes que cedem ao impulso da paixão e tomam os recursos que deveriam ser destinados a multidões para uso próprio, para o seu próprio benefício. E a gente sabe muito bem como isso acontece, tanto no micro, nas nossas atitudes diárias, como nas atitudes dos governantes, quando a gente vê isso em coisas grandes, né? E a corrupção começa nas coisas pequenas. Então a gente vê aí os grandes esquemas, o tal do crime organizado, né? O crime é organizado, existe o tal do crime organizado porque tem inteligências ali que disciplinam, que organizam, que fazem com que a coisa aconteça de uma forma bem feita no sentido da funcionalidade. Então são inteligências que se aprisionam à criminalidade. O nosso famoso jeitinho, que muitas às vezes se orgulham, que é essa ideia de levar vantagem, essa criatividade colocada muitas vezes para você
levar vantagem em cima do outro, é a inteligência aprisionada à criminalidade. É o departamento da inteligência querendo agir por conta própria, sem a supervisão do seu chefe, da sua chefe, que é a vontade. E o departamento da imaginação, Emmanuel nos fala que, ao invés de criar a arte que tem o compromisso com o belo e com o bem, cria monstros na sombra. Eu gostei muito desse termo, desde a primeira vez que eu li, né? Gerar perigosos monstros na sombra. E a gente vê como a arte tem se comprometido, muitas vezes, criando monstros na sombra. A arte que tem o objetivo primordial de mostrar o ideal, de mostrar o bem, de mostrar o belo, ela acaba sendo um veículo de despertar desejos sombrios, ela acaba sendo um veículo de aprisionamento da inteligência, e ela gera esses monstros na sombra que mais nos levam para o vale do que para o alto da montanha. Então a gente vê essa arte que, ao invés de libertar as pessoas, prende ainda mais. Então, é quando o departamento da imaginação está sem essa supervisão e sem essa gerência da vontade. E, por fim, ele nos fala que a memória, o departamento da memória, quando não cuidado pela vontade, pode cair em deplorável relaxamento. Olha que interessante. Não exercitamos a memória, é deixar a memória cair em relaxamento. Memória de fatos importantes da nossa vida, de lições, de acontecimentos, de questões pelas quais nós já passamos e poderíamos não precisar passar de novo. Tudo que diz respeito à memória pode cair em relaxamento se a vontade não estiver atuante. Então, vejam que interessante essa comparação e mostrando como a gente precisa desta gerência, como a gente precisa deste leme para poder alcançar os nossos objetivos maiores. Querer é poder, nos fala Leon Denis. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Querer é poder. A vontade, como aquela força locomotiva, ela vai determinar as coisas. Ela vai dizer que temos que chegar lá em tanto tempo, nessa velocidade, e vai dizer para os vagões que a sigam, e vai puxar esses vagões. Então, querer é poder, é fazer acontecer, e a vontade tem esse poder. Quando nós descobrirmos este verdadeiro poder, nós vamos nos espantar. Muitos homens já conseguiram, nós vamos ver aí e citar alguns exemplos, e eles se tornam para nós os super-heróis, os grandes expoentes, né? Porque justamente fizeram que sua vontade rompesse barreiras e conseguisse o que para muitos de nós seria o impossível. Então o homem, quando ele é consciente de si mesmo, dos recursos que ele tem latente, sente crescer as suas forças na razão dos esforços. Precisa trabalhar, precisa ir atrás disso. E por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Olha lá de novo. Pela vontade. Pôr em movimento as potências internas, todas as potências que nós temos, colocar em movimento e orientar para um ideal elevado. É a vontade que cuida para que o objetivo, o ideal elevado, seja preservado. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza. Olha só que poder que ela tem. Modificar a nossa natureza, aquilo que a gente diz que não consegue modificar, que está arraigado em nós, o nosso homem velho, os nossos vícios, aquilo que é tão difícil mudar, é a vontade que vai permitir que a gente mude. Vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte.
Olha que potência. Por isso que é a maior de todas. Modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Ter controle sobre tudo isso. Joana de Ângeles nos fala, desenhando um objetivo interior e de imediato forças complexas apresentam-se para que o mesmo seja conquistado. Então você desenha um objetivo interior e de imediato a vontade faz com que essas forças se componham e se apresentem para que aquele objetivo seja conquistado. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir e, por consequência, o mesmo se torna elemento vital para a vontade. Aqui ela já está nos dando algumas dicas de como desenvolver a vontade, como cultivar, repetindo-se a tentativa. Gosto sempre de citar o caso de Thomas Alva Edison, que ficou famoso por tentar dezenas de milhares de vezes, dezenas de milhares de formas, a sua lâmpada incandescente. E ele, depois de conseguir, ele foi capaz de dizer que ele não tinha fracassado 10.000 vezes. Ele havia descoberto 10.000 formas que não davam certo. Foram aquelas 10.000 vezes que levaram ele a alcançar o que ele precisava. Foram o caminho para ele chegar no objetivo. Então não foram fracassos, foram construções. Então ele deixou isso muito claro, né? Thomas Edison inventou várias coisas, a que a gente conhece mais é a lâmpada, mas ele foi um destes exemplos. E se nós formos olhar os grandes inventores, os grandes cientistas, eles gastavam muito tempo, todas as suas forças, deixavam de comer, deixavam de dormir, não tinham outra vida senão aquela, porque se focavam naquilo até conseguir. Então, repetindo a tentativa, cria-se o hábito de agir, e o mesmo se torna elemento vital para a vontade. Toda tentativa que não resulta como um sucesso, olha aí o caso do Thomas Edison, transforma-se em mensagem de conquista de valor, que poderá ser utilizado em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. Então, o não conseguir hoje não significa derrota. Para a vontade não significa derrota, significa aprendizado. A vontade, por isso mesmo, não cede quando falecem os resultados, olha lá. A vontade não pode ceder. Se a nossa vontade cede, é porque era só uma empolgação. Não era um entusiasmo. A diferença de entusiasmo e empolgação é essa. A empolgação vive em ondas, né? Eu empolgo, depois desempolgo. Mas o entusiasmo, ele é a ação da vontade, é o Criador dentro de mim, enteos. Então, é quando eu sintonizo a minha vontade com a vontade do Criador. O entusiasmo faz com que eu não ceda, mesmo quando os resultados não dão certo. Repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias até que se colimem os interesses que se tem em mente. É assim com qualquer conquista, com as conquistas do mundo material e é assim e será assim com as conquistas da alma. Qualquer virtude que a gente queira realizar, qualquer conquista nesta área moral, tudo vai exigir que a gente repita as experiências quantas vezes sejam necessárias até que a gente alcance o resultado desejado. Não é por acaso que Excalibur está ali na esquerda, porque dentro da mitologia, a espada é um dos símbolos da vontade, justamente por dar essa capacidade, ter essa capacidade de perfurar o impossível, a pedra, no caso ali. E a lenda do rei Arthur está muito associada a isso. Aqueles que desejarem pesquisar um pouco mais vão ver, né?
o rei Arthur, quando recebe a Excalibur acima das águas e se torna rei, mostra justamente ali que a sua vontade foi capaz de conquistar isso. E Agostinho, nosso Santo Agostinho, né, ou só Agostinho, nos faz uma reflexão muito interessante, que vai fazer agora um link com uma questão de O Livro dos Espíritos, que usa esse termo, vontade. A alma dá ordens ao corpo e é imediatamente obedecida. A alma dá ordens a si mesma e depara com resistências. O que ele está falando aqui? Agostinho era um filósofo pensador. A grande maioria de nós adquiriu, por exemplo, um controle sobre o seu corpo físico, de poder dizer assim, olha, agora eu quero pôr a minha mão direita em cima da minha cabeça, e o meu braço vai cumprir essa ordem. Agora eu vou pôr a minha mão esquerda, agora eu vou afastar a cadeira para trás, agora eu vou arrumar aqui os fones. Tudo que a nossa mente determina, o nosso corpo executa. Nós treinamos isso, nós fomos educados para isso. São as primeiras conquistas, inclusive quando nós nascemos, as conquistas da criança são esse controle motor, o controle sobre o seu próprio corpo, controle sobre muitas das funções do corpo. Então a alma dá ordens ao corpo e é imediatamente obedecida. Talvez a gente não perceba isso, mas a gente está sempre dando ordens, o cérebro, a mente está sempre dando ordens e ela é imediatamente obedecida. Agora, o que ele constatou? Que a alma dá ordens a si mesma e depara com resistências. Se a gente dá ordens para a gente em outras esferas, nas esferas dos sentimentos, das emoções, por exemplo, eu dei o exemplo agora de ponha o braço esquerdo em cima da sua cabeça. É fácil eu cumprir essa ordem, mas a gente olha para alguma coisa e fala assim, ó, isso é justo, bom e nobre. Goste disso a partir de agora. Você dá essa ordem a si mesmo, às suas emoções, aos seus sentimentos. A gente passa a gostar a partir do momento que a gente conclui isso. A alma está dando ordem, goste disso. É importante ler bastante, goste de leitura a partir de agora. É importante fazer exercícios. Comece a fazer exercícios a partir de agora. Tenha disciplina. A alma obedece? Quase sempre não. A alma ordena que a mão se mexa e é uma operação tão fácil que mal se distingue a ordem da sua execução, como a gente falou. E, no entanto, a alma é alma e a mão é corpo. A alma dá à alma a ordem de querer. Queira alguma coisa. Uma não se distingue da outra e, no entanto, ela não age. De onde vem esse prodígio? Por que é tão difícil isso? Santo Agostinho fala. Por que é tão difícil nós conseguirmos este poder, e aí mais uma função da vontade, que é este comando, estar no controle. Nós estamos, volto a dizer, a maioria de nós, no controle do seu corpo. E aqueles que não têm as funções do corpo, não podem exercer as funções do corpo, realizam de outras formas, alcançam as coisas de outras formas. Nós vamos ver depois até exemplos disso, mas conseguem do mesmo jeito. Então, nós temos essa facilidade em relação ao corpo, mas em relação às questões morais, sentimentos, emoções, por exemplo, pensamentos, diga para o teu pensamento, olha, a partir de agora você não vai mais pensar em determinada coisa que você anda pensando e não faz bem para você. Pare de pensar nisso. Diga isso para o seu pensamento e veja se ele vai parar de pensar imediatamente. Não vai. Nós não temos esse controle, nós não temos esse comando, da mesma forma que a gente tem com o corpo, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. É isso que ele está dizendo. Por que é tão fácil coordenar essas coisas, mas quando diz respeito à alma, dar ordens para ela mesma, a gente não consegue? Porque nós não fomos educados para isso. Nós não fomos treinados, nós não fomos, de alguma forma, informados e formados para desenvolver esse controle. Está aí a doutrina espírita, está aí
todo esse processo de moralização da alma, todo esse trabalho que a gente faz em relação à educação dos sentimentos, para ir devagarinho a gente poder se autoeducar nesta área moral, porque nós somos muito mal educados. Esses departamentos agem por conta própria, e é muito difícil eu dar uma ordem para eles de acordo com o que a minha vontade quer. Que às vezes a gente tem a vontade, mas ela não reina sobre determinados departamentos dentro de nós, porque ou a voz dela é fraca, ou o departamento está já rebelado, e aí é um processo para que a gente tome controle daquilo de novo. E como eu falei que ia fazer uma ligação, para a gente entender justamente disso, isso em O Livro dos Espíritos, olha lá, uma questãozinha que incomoda muitos de nós. O homem poderia vencer sempre, ou sempre vencer suas más inclinações por seus esforços? A gente sempre pode vencer as más inclinações por seus esforços? Sim, dizem os Espíritos, e às vezes por frágeis esforços. A gente pode vencer as nossas más inclinações, os nossos vícios morais, egoísmo, orgulho, tudo aquilo que a gente sabe que não nos faz bem, a gente pode vencer, e eles falam, por frágeis esforços. E olha lá o que vem em seguida, é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Agora, quem sabe, a gente entenda melhor o que eles estão dizendo aqui com vontade, porque a gente às vezes lê essa pergunta rapidamente e fala assim, mas, poxa, eu tenho vontade de melhorar. Eu assisto as palestras, eu leio, poxa, eu estou aqui hoje assistindo a palestra, aguentando o Andrei 1 hora aqui falando, porque eu tenho vontade de melhorar, eu quero conhecer essa doutrina, eu quero conhecer a mensagem do Cristo, eu tenho vontade, mas às vezes essa vontade ou é só desejo, é só ainda naquele campo da abstração, de um anseio, de uma projeção para um futuro, ou o nosso gabinete da vontade ainda está assim engatinhando em termos de administração. Então falta a vontade. Uma vez que a vontade esteja atuante, nós vamos conseguir realizar estas mudanças de hábitos e vencer as más inclinações por pequenos esforços. Pequenos esforços. E aí ele termina dizendo, quão poucos dentre vós fazem esforços. Alguns fazem, pelo menos, né? Mas poucos. Então aqui que a gente entende, o que nos falta é essa vontade, essa força motriz, essa força que organiza tudo, que diz, olha, eu quero, eu vou, vocês se virem para realizar isso. Desejos, inteligência, memória, imaginação, trabalhem 24 horas, mas eu vou realizar. Nós temos que alcançar isso. Então a vontade move tudo para que se alcance. E a gente vê muitos exemplos disso em coisas materiais e a gente se admira, porque a gente consegue realizar o impossível quando a vontade não nos falta. Não sei se alguém de vocês já conhece este símbolo, Ingus. Ele é um símbolo atribuído aos vikings, e ele significa isso aqui. Onde há uma vontade, há um caminho. Esse é um provérbio também, que alguns atribuem aí a um provérbio inglês antigo, né? Mas é justamente a essência da força, dessa potência que é a vontade. Onde há uma vontade, há um caminho. E isso nós vamos ver, e vamos nos espantar, e vamos chamar de heróis. É interessante isso, né? Platão, quando vai explicar o que é um herói, não estamos falando de heróis de quadrinhos ou heróis de super-heróis, mas o herói é aquele que realiza algo além dos outros, além da normalidade, que conseguiu empregar as suas forças e descobrir forças que eram suas, não são forças sobrenaturais,
mas descobrir as suas próprias forças e colocá-las numa determinada direção, e isso faz com que ele consiga esses atos heróicos, e aí a gente vai se admirar com figuras que conseguiram algo assim. A gente vai se admirar com uma figura mirradinha de um Gandhi que conseguiu libertar a Índia sem violência, sem erguer a voz, com inteligência, mas com vontade, com determinação, com constância. Onde há uma vontade, há um caminho. A gente vai se admirar, por exemplo, de ver na história exércitos que, por vezes, enfrentaram opositores que estavam em 2, 3, 4, 5 vezes número maior de soldados e venceram as batalhas. Porque havia uma vontade, havia uma determinação, havia uma força quase sobre-humana naquelas pessoas, porque onde havia uma vontade há um caminho. Nós vamos entender por que a figura de uma jovem, aparentemente frágil, como Joana d'Arc, foi capaz de fazer o que fez, porque ela tinha muito bem determinado dentro de si essa vontade de libertar o povo francês, essa liberdade, essa vontade de dar um rei para a França, esse compromisso com algo maior, e ela moveu mundos para isso, independente dos desafios, independente das adversidades, dos impedimentos que o caminho mostrou. Então, conforme a gente vai indo agora para o nosso finalzinho, nós gostaríamos de deixar essa mensagem de estímulo para que nós acreditemos na nossa vontade, acreditemos nas nossas forças e percebamos quanto a gente consegue fazer, quanto a gente pode fazer. Talvez muitos de vocês tenham exemplos belíssimos do que a vontade foi capaz de fazer. Coisas que você olha hoje para trás e fala assim, nossa, não sei se hoje eu seria capaz de fazer aquilo de novo. Porque você olhando de fora agora, você não consegue perceber as forças que você conseguiu juntar naquele momento para aquela realização. Claro que você consegue fazer de novo, porque você alcançou aquilo, mas se a gente está desarmado, né, se a gente está ali com o escritório meio de férias, a gente olha no momento daqueles e se admira com o que foi capaz de fazer, de alcançar num momento de adversidade ou para vencer alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Indo para o nosso final, eu gostaria de trazer uma figura que, para mim, representa muito dessa vontade, desta mensagem de vontade que gostaríamos de deixar agora nessa nossa parte final. Pedro Muriel se tornou um amigo, é um poeta mineiro, e ele nos traz um poema muito bonito, chamado Se Tem Dúvida. E esse poema diz assim: se tem dúvida, espera, arruma os cabelos, recomeça. Se tem dúvida, olha para o horizonte, para os próprios pés e para os outros. Se tem dúvida, anda para frente até encontrar uma palavra, um sentido ou um pão de queijo. Se tem dúvida, chora um rio, um mar e aprende um novo modo de navegar. Se tem dúvida, invente asas, um voo e pegue as estrelas do céu para colecionar. É tempo de sair dos escombros, olhar o sol pulando nos ombros e caminhar. Eu achei muito lindo a proposta dele. Aliás, eu pedi para ele, falei, Pedro, tornou-se um amigo. Você, para mim, é um exemplo de vontade. Eu vou falar sobre vontade hoje. Conversei com ele hoje. E eu queria que você me mostrasse algum poema que você acha que fala desse tema. E não demorou muito tempo, ele me mandou esse texto aqui. Talvez muitos de vocês não conheçam Pedro Muriel, e sugiro que vocês possam conhecer, mas eu queria só dar
uma pequena ideia de quem é Pedro Muriel. Esse é o Pedro. Pedro, aqui com a sua mãe. Pedro vive numa cadeira de rodas e vive 24 horas por dia com um respirador. Aqui ele com outra grande vitoriosa, que é sua mãe, Roberta, professora Roberta. O Pedro, hoje, está com um pouco mais de 30 anos, pelo que eu me lembro, e ele é uma pessoa de um astral maravilhoso. Tem dificuldade de falar, claro, né? Mas consegue se comunicar, super animado, e ele, ao longo de toda a vida, desde que tinha 1 ano de idade, passou quase que mais tempo nos hospitais, nas UTIs, do que em casa. Nunca souberam que doença era que ele tinha, e o diagnóstico final dessa doença, que é uma doença neurológica muito rara, só foi dada para ele aos 24 anos. Até chegar ali, ele e a família passaram por maus bocados. Pedro já quase desencarnou algumas vezes. Pedro precisou que construíssem para ele uma estrutura especial para que ele pudesse dormir. Um aparelho especial para que ele pudesse dormir. Ele vive nessa cadeira de rodas, sempre com respirador, e esse respirador é adaptado à cadeira de rodas, e é um exemplo de resiliência, de humanismo, de fortaleza fantástico, lutando aí pelos direitos dos deficientes, né? É uma figura incrível que já rompeu barreiras e mais barreiras, volto a dizer, junto com a sua mãe, lutadora, que foi atrás de tudo isso, junto com ele. E ele, conforme uma vez me disse, ao invés de escolher o caminho que desistia, ele escolheu o caminho da poesia. E ele encontrou na poesia uma forma de viver e, de alguma forma, de fazer diferença para o mundo ao seu redor. Então, a minha é um grande exemplo de vontade, enquanto muitos, encontrando dificuldades bem menores, desanimamos ou até desistimos, nós vemos exemplos assim de pessoas que, porque têm essa vontade na base da vida. E a vontade básica de todas é a vontade de viver. Inclusive o Schopenhauer, que vai nos falar que falar em vontade de viver é pleonasmo, porque vontade e vontade de viver seriam a mesma coisa. Quando tinha 6 anos, e começou a ficar mais grave o caso do Pedro, os médicos disseram que ele tinha mais 3 anos de vida, que ele ia só viver até os 9 anos de idade. E ele está firme, ele está viajando o mundo com a sua cadeira voadora, como ele chama, conhece muitos lugares no mundo todo, já conheceu grandes escritores, já conversou com grandes escritores, grandes poetas, grandes personalidades, né? Se a gente for buscar os seus poemas, existe até um podcast com várias pessoas lendo seus poemas, inclusive o Antônio Fagundes lendo um dos poemas. Ele acabou se tornando bastante conhecido no país em função do exemplo que ele é. Então, deixo aqui esse primeiro exemplo, né, de vontade. Essa vontade basilar, que é a vontade de viver, de seguir, de sair dos escombros, de olhar o sol pulando nos ombros e caminhar. E com essa mensagem, nós vamos nos encaminhando para o nosso final e vamos finalizar. Eu vou descompartilhar aqui um pouquinho só para voltar a olhar vocês, para saber se vocês ainda estão aqui, porque eu não estava vendo os comentários durante a exposição, vou ler depois. E nós vamos finalizar com um breve vídeo
que vai justamente falar sobre estes seres que são capazes de fazer coisas super-humanas. E a gente vai descobrir que a vontade foi a força motriz para todos eles. Então, vamos lá. Vamos ver se eu aprendi direitinho aqui com o Jackson. Acho que sim, vamos lá. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente. E assim fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. Tem gente que vive só quando o sapato aperta. Outros só quando os pés saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia em que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida.
Difícil conter as emoções, né, nesse momento. Eu acho, Mari, que a mensagem foi a nossa prece, né? Tantas formas de orar, que fique com a nossa prece, agradecendo aos amigos pelo carinho, pela participação, e que continuemos com força, com vontade, e nos vemos mês que vem para a próxima palestra desse nosso circuito. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, Andrei. Realmente não tem prece mais bonita do que isso que nós vimos. E ouvindo você falar, eu cheguei à conclusão que a minha alma anda muito desobediente, cheia de desejos e com pouca vontade. Questão 909, como o Andrei falou, vamos deixar essa questão grudada em tudo quanto é lugar, nas paredes, geladeira, onde for, porque com pouca vontade dá para se fazer uma revolução. Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado à companhia dos amigos que estão no chat. Muito obrigado ao Jackson, que nos acompanhou até agora. E nos encontramos, obviamente, semana que vem estará normal, mas com o nosso Andrei, nós voltamos dia 16/7. Tá ali o banner que quase me derrubou, passando só 3 informações, mas é que eu não me toquei que tá escrito lá, ó, parte 1, faltou a parte 2. Mas vamos ficar só com a 1 por enquanto. Muito obrigado, Andrei e os amigos. E a você, Jackson. Até breve. Obrigado, boa noite.